Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tantos quanto queriam. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje traz o tema da multiplicação dos pães. Esse milagre da multiplicação dos pães é um dos poucos milagres que João apresenta iguais aos que nós encontramos nos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João, quando escreveu o seu evangelho, escreveu um pouco depois de Mateus, Marcos e Lucas, e ele se dispôs a escrever o evangelho recordando da sua vivência com Cristo e colocando fatos que os outros evangelhos não tinham colocado. Se nós podemos lembrar que os próprios evangelistas dizem: tudo aquilo que Jesus fez e falou não cabia nos livros, que seriam necessários diversos livros para colocar tudo aquilo. Mas João faz questão de colocar, de apresentar este evangelho da multiplicação dos pães. E é interessante porque João começa falando que as pessoas seguiam Jesus porque Jesus operava milagres. Então Jesus era seguido, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Depois Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Depois disso, João vem falar no Evangelho: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aqui está o verdadeiro sentido deste Evangelho, da multiplicação dos pães. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quando é que nós vamos encontrar no próprio Evangelho de João uma referência à proximidade da Páscoa, da festa dos judeus? No Evangelho da última ceia. E João é justamente o único evangelista que não vai falar do que nós chamamos de instituição da Eucaristia, na noite em que foi entregue. João não vai tratar no seu Evangelho da instituição da Eucaristia. Ele vai falar do lava-pés, vai falar do mandamento do amor, eis que eu vos dou um novo mandamento, mas não vai falar da instituição da Eucaristia. Senão que este capítulo 6 de João e o Evangelho da última ceia estão em conexão. Se aproximava a festa da Páscoa. Jesus, levantando os olhos, vendo uma multidão que estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E Filipe vai dizer: Senhor, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para alimentar tanta gente. E nós vamos ver aqui como acontece este milagre. Jesus está falando com os apóstolos e vai aparecer ali uma figura, uma criança, um rapaz, que não era nem sequer contado como gente. Tanto é que o Evangelho diz que alimentou mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. As crianças não eram contadas como gente. Mas a ousadia de uma criança que vai dizer a um dos apóstolos: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Imagine olhar uma multidão e uma criança, somente a simplicidade, a pequenez de uma criança para ter coragem de, diante de uma situação daquela, dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ali começou o milagre. Quando a pequenez se manifestou, quando a humildade se manifestou. E quando aquela criança poderia dizer: esses 5 pães e 2 peixes minha mãe preparou para mim de manhã. São 5 pães, imagine, a criança levava isso num alforje, numa pequena bolsa. Então, esses pães eram pães muito pequenos,
Esses peixes eram 2 peixes pequenos e a criança deu a Jesus. E vejam como Jesus dá a bênção aqui. Nós vamos lembrar verdadeiramente da instituição da Eucaristia. E Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu e partiu com os que estavam sentados, tanto quanto queriam comer. O milagre dos 5 pães e 2 peixes está intimamente conectado com a instituição da Eucaristia. Era um sinal. Se Jesus era capaz de, com 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão e ainda sobrarem 12 cestos, ele será capaz de, com o seu corpo e com o seu sangue, alimentar toda a multidão dos fiéis durante toda a vida na terra. Este é o sinal. E é tanto que depois desse evangelho, Jesus vai subir ao monte para rezar. Depois as pessoas vão vir novamente atrás dele. Ele vai dizer: vocês querem pão ainda? Eu já não vos saciei? Eu sou o pão descido do céu. Evangelho de João, capítulo 6 ainda. O grande discurso sobre o pão da vida, que Jesus vai se apresentar, o pão descido do céu. E ele vai dizer: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E depois vai dizer uma cláusula: quem não comer deste pão, quem não beber deste vinho, deste sangue, quem não come desta carne, não bebe deste sangue, não terá a vida eterna. Promessa do Senhor. Voltando ao evangelho dos pães, depois Jesus diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu disse para vocês que os 5 pães e 2 peixes eram frutos da Eucaristia, símbolos da Eucaristia, ofertados na pequenez, na humildade de uma criança, onde começa a oferta. Depois Jesus diz: recolham os pedaços para que nada se perca. Do dom de Deus nada se perde. E depois eles encheram 12 cestos. Os números nas Sagradas Escrituras revelam realidades. 5 pães e 2 peixes, o número 7. 12 cestos, número 12. 12 é símbolo da igreja, fundamentada nos 12 apóstolos. Os pães e os peixes que sobraram, que não podem se perder, estão guardados onde? Na igreja. 12 cestos que sobraram. A igreja fundamentada sobre os 12 apóstolos. Por isso nós dizemos que a igreja ela é apostólica. Nos 12 cestos da igreja, nas 12 colunas da igreja está guardado o dom de Deus. E que dom é esse? 7. É a plenitude da presença de Deus na igreja e ao mesmo tempo são os 7 sinais de salvação, os 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos é a presença e a ação eficaz de Deus na história. Deus pode agir de vários modos. Deus pode se manifestar de várias formas, e nós vimos hoje um exemplo muito forte disso na primeira leitura, no testemunho de Gamaliel. Deus pode se manifestar de várias formas, mas a forma ordinária, comum da ação de Deus no mundo são os 7 sacramentos. Estes 7 sacramentos estão guardados 12 cestos da igreja. É a partir deste olhar que nós compreendemos a profundidade do Evangelho de São João e a conexão que há entre o Evangelho de São João que nós acabamos de ler e o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus que ele vai desenvolver depois. Essa multiplicação dos pães se dá justamente como sinal. Este Deus que multiplica os pães, que alimenta os famintos, continuará alimentando os famintos de todos os tempos, porque daquilo que sobrou, tudo se guardou. Está guardado
da Igreja de Cristo. Está guardado para que nós possamos nos alimentar. É a Eucaristia que nós participamos, é a confissão que nós procuramos, é o batismo, crisma, sacramento da ordem, sacramento do matrimônio. E isto dá vida à Igreja de Deus. Não há vida cristã, não há vida configurada a Cristo sem se alimentar desses 5 pães e 2 peixes, sem se alimentar do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é causa, nós chamamos causa primeira dos 7 sacramentos. É nesses sacramentos que nós encontramos a vida e é nesses sacramentos que nós vamos encontrar a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim.